Quebrou pra São Caetano um caso que sucedeu. Besouro de Mangangá que trabalhou não recebeu. Não queria estar não na pele do patrão. Nem ver que besouro faz com a cabeça e os pés as mãos. Cordão de ouro é besouro Mangangá. 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 Foi na fazenda Maracangalha, teve um dia de azar. Teve a morte encomendada por um tal de Baltazar. Mas por uma desavença da usina que trabalhou, Doutor Zeca mandou uma carta pra que se matasse o cortador. Cordão de ouro